Bom, olá para todo mundo. Hoje a gente vai começar a nossa aula, que é pertinente à semana 4. Nós vamos falar das raízes da psicologia social moderna, especificamente no contexto francês. Antes de iniciar essa exposição, eu tenho aqui uma série de anotações, então a gente vai perder um pouco do contato visual por vezes. E eu gostaria de fazer algumas precisões para esclarecer alguns pontos que eu abordei na primeira exposição, na primeira mini-aula. A primeira ideia, e a mais importante para a nossa disciplina, é que o que é a psicologia social? O que ela enfatiza? A psicologia social, ela não se caracteriza por ter um objeto de estudo específico. Por exemplo, os grupos, as multidões, os fenômenos coletivos e os movimentos sociais. Não é isso que caracteriza a psicologia social. Várias abordagens têm esses objetos de estudo e partilham esses objetos de estudo. O que caracteriza a psicologia social é um enfoque, é uma preocupação. E que preocupação é essa? É a tensão entre os elementos individuais e os elementos coletivos e exteriores aos sujeitos que formam nossa subjetividade. Então a ênfase ou a preocupação da psicologia social é estudar as tensões entre esses dois campos, os aspectos individuais e os aspectos coletivos. E a gente vai ver ao longo da disciplina que a ênfase que venceu para explicar os fenômenos subjetivos foram as ênfases individualistas. Isso tem a ver com o processo de produção e o processo e o sistema de produção no capitalismo. Mas então vamos lembrar sempre que o objeto, tema, preocupação de estudos da psicologia social moderna são as tensões entre os aspectos individuais e os aspectos coletivos que formam a nossa subjetividade. Para a nossa exposição de hoje, a gente vai começar a falar então do período histórico, do final do século XIX, começo do século XX, especialmente do contexto histórico francês, para entender como era proposta então a formação da subjetividade naquele momento. Eu vou tomar como base a literatura indicada lá no nosso plano de ensino. Nós vamos falar então do Robert Farr. Tem 2 textos de apoio, um sobre cada um sobre um dos autores específicos. Hoje nós vamos falar de 2 autores em particular que ajudam a gente a pensar sobre a formação da subjetividade, que é o Gustave Le Bon e o Émile Durkheim. Para isso eu também recomendo para os interessados que recorram ao livro que temos agora o PDF em português, Psicologia Social, perspectivas psicológicas e sociológicas, e mais especificamente essa primeira parte do primeiro capítulo, Origens do Pensamento Psicossociológico na segunda metade do século XX, o desenvolvimento das ciências sociais na França. São poucas páginas, 15 páginas, um texto muito didático, muito fácil da gente compreender o objeto que a gente vai abordar hoje aqui. Pois bem, a França, como eu adiantei na semana passada, ela vai ser berço, em meados do século XIX, de uma corrente que vai definir como a gente deve compreender o mundo. Lembram dessa discussão? A gente não pode mais compreender o mundo por pressupostos filosóficos ou pressupostos religiosos, como se fazia no antigo regime ou como se fazia nos séculos anteriores. Toda produção do conhecimento calcado nas igrejas, e as igrejas formando religiosos e filósofos para explicar o funcionamento do mundo. Então não dá mais para explicar o mundo como o resultado das ações de Deus mediante a observação ou a temência dos desígnios das religiões. Essa é uma esfera de explicação válida até hoje, mas ela vai ser claudicante, ela vai ser questionada por uma série de pessoas que vão dizer que os fenômenos, sejam eles naturais, ambientais, físicos ou subjetivos, eles podem ser explicados por leis matemáticas subjacentes a esses fenômenos. Então a gente tem que organizar a construção do pensamento para poder entender quais são essas leis que regem a produção dos fenômenos e o conhecimento. Conhecimento agora não mais religioso ou filosófico, mas sim conhecimento científico. A pessoa que organizou esse corpus de conhecimento, esse corpus de argumento, se chama Auguste Comte.
Então, ele vai fundar, de certa maneira, ou vai ser o melhor representante do método científico clássico. Se nós queremos conhecer como o mundo funciona, o mundo físico ou o mundo mental, nós temos que fazer experimentos controlados com neutralidade e objetividade para chegar à verdade desse conhecimento, para não haver um equívoco na produção desse conhecimento. E aí, munidos das condições de conhecimento das leis que regem os funcionamentos dos fenômenos físicos, ambientais e psicológicos, significa que a gente pode intervir melhor na realidade. Então, se eu passo a descobrir quais são as leis que regem a produção da chuva, da precipitação, eu posso escolher determinados locais mais propícios para a produção agrícola. Se eu passo a compreender como os grupos se organizam, significa que eu posso intervir no funcionamento desses grupos e poder, de certa forma, modalizar a sua expressão mediante os meus interesses. Mas, basicamente, a ideia do Augusto Comte é essa, a produção da verdade, e não mais a produção partindo vamos dizer assim, das sugestões do sujeito. Porque se o conhecimento científico sobre o mundo físico ou o mundo mental é um só, e ele pode ser expresso numa lei que o determina, isso independe do produtor. Tanto eu quanto qualquer um de vocês, se nos utilizarmos de métodos científicos validados e competentes para tanto, vamos chegar às mesmas conclusões. Por isso, o conhecimento é neutro. É a partir desta lógica que começa a produção científica no campo da psicologia na França, e em toda a Europa. Mas a França vai ter três grandes pesquisadores ou três grandes pessoas que vão começar a falar de psiquismo a partir do pressuposto da ciência. O primeiro, que nós não vamos abordar aqui, mas é importante que vocês saibam que existiu, era um sujeito chamado Gabriel Tarde, que vai fazer experimentos e investigações sobre imitação e identificação. Então, ele vai estudar as interações humanas e também de alguns animais para ver o quanto nós imitamos outros humanos e os animais para poder desenvolver as nossas competências sociais. Porque tanto os homens quanto os animais, alguns animais têm competências sociais. Por exemplo, as formigas, os golfinhos, as baleias, os orangotangos, os cachorros que vivem em matilhas e outros tantos exemplos. Então é a partir da observação do outro, do convívio, do contato com o outro, que aprendemos a ser, no caso, humanos. Esse estudo das identificações, das imitações, ele vai ser o grande referencial do estudo ou o grande referencial de preocupação para falar o que nos torna humano, o que faz com que a gente viva numa sociedade, o que faz com que a gente tenha uma particularidade subjetiva. Para começar a entender o que nos faz como uma subjetividade específica, a gente vai falar primeiro do Gustave Le Bon. O Gustave Le Bon, gente, ele nasceu em 1841 e em 1931 ele veio a falecer. E ele vai participar como médico, do esforço de guerra da França na Guerra Franco-Prussiana, que ocorre em 1870 e finaliza em 1871. Então ele vai participar de uma guerra. Essa experiência de participar de uma guerra, e depois ele vai investigar exaustivamente os fenômenos da Primeira Guerra Mundial, que começa em 1914, mas ele vai falecer antes do final dessa guerra. O Gustave Le Bon vai ficar curioso com uma questão que ele começa a coletar em conversas informais com outros combatentes. Então, lá na Guerra Franco-Prussiana, o Gustave Le Bon começa a escutar algumas histórias assim de outros combatentes da França. Sujeitos que são extremamente religiosos, honestos, ordeiros, que são a favor de um Estado organizado, que acham que o ser humano é repleto de características boas e benévolas. Esses sujeitos começam a relatar coisas do tipo: invadimos uma cidade, saqueamos uma igreja, nós matamos as pessoas que estavam desarmadas, demos tiros ou estocamos com baioneta as pessoas pelas costas, o que rompia com a lógica de uma guerra justa. Nós estupramos, violentamos mulheres e adolescentes, nós torturamos prisioneiros, deixamos de dar comida para prisioneiros de guerra, cometemos atos atrozes, coisas terríveis. Mas
quando eu voltei para a França no fim da guerra, ou voltei para minha cidade para o fim da guerra, a primeira coisa que eu fiz foi ir para a igreja, foi agradecer a Deus por ter uma família, foi zelar pela minha família, ser um indivíduo totalmente honesto. E o Gustavo Le Bon começou a ficar curioso com essa questão, assim, o que está acontecendo? Num determinado momento, num determinado local, esse combatente, ele é desonesto, ele é vil. É claro que esse combatente tem medo, esse combatente, alguns fogem, outros têm problemas mentais sérios, mas alguns deles fazem coisas que não fariam na França. Muitos deles que eram ali pequenos artesãos, pequenos ou trabalhadores, eles não faziam quebra-quebra, eles não batiam nas pessoas, eles não saqueavam igrejas ou casas, mas numa guerra eles faziam isso. Então Gustavo Le Bon começou a ficar interessado por esse questionamento. O que faz uma pessoa ter um ato num determinado local e contexto e ter um ato totalmente diferente e oposto em outro contexto? Essa mesma questão, o Gustavo Le Bon, que viu isso na guerra, começa a ver nos movimentos fabris da França, ali da transição do século XIX para o século XX. Era muito comum, dadas as condições de trabalho ultrajantes na segunda onda da Revolução Industrial, as pessoas estarem expostas a, vamos dizer assim, fumaça, calor excessivo, trabalhar 14, 16 horas por dia, ter apenas o domingo de descanso, não ter direito trabalhista. E aí essas pessoas se juntavam em sindicatos ou em grupos e promoviam greves. Paravam de trabalhar para tentar fazer uma afronta, aí, um questionamento a essas condições de trabalho. Só que não raro essas greves acabavam descambando para a violência. Que tipo de violência? Greves que começavam de uma forma pacífica, até que num dado momento o grupo resolvia invadir a fábrica, quebrava o portão da fábrica, quebrava o maquinário, procurava a casa do patrão e não raro depredava a casa, batia no patrão. O grupo fazia coisas muito complicadas, vamos dizer assim, muito questionáveis do ponto de vista para quem está requerendo direitos sociais. E o Gustavo Le Bon começou a também ficar interessado por essa questão. Esse mesmo trabalhador que participava de um quebra-quebra, que participava de um linchamento coletivo, justificado e com justificativa devido às suas péssimas condições de trabalho, era o mesmo sujeito que individualmente não tinha coragem de fazer esses atos. Ele sozinho não quebraria uma vidraça, ele sozinho não xingaria o seu patrão, ele sozinho não quebraria o seu instrumento de trabalho, mas num grupo com determinadas características, esse sujeito participava do quebra-quebra. E por que ele fazia isso? A grande pergunta do Gustavo Le Bon é: o que acontece? O que vai diferenciar, então, a expressão da subjetividade em tal ou qual momento e contexto? E o Gustavo Le Bon, muito antes do Freud, chegou a uma conclusão que vai justificar do ponto de vista psicológico de que a nossa expressão subjetiva, a nossa personalidade ou a nossa subjetividade, essa talvez seja a expressão mais adequada a ser utilizada, ela vai ser modalizada pelo contexto e pelo grupo no qual a gente está inserido. É claro que isso não é uma máxima, não é uma lei. Inclusive o Gustavo Le Bon, ele vai dizer que há uma tendência do sujeito seguir o que acontece num grupo e não fazer essas coisas quando está individual devido a algumas características do próprio grupo. Então se trata de uma tendência. O Le Bon põe nesses termos porque não há assim, não tem como ele comprovar ou provar antecipadamente que qualquer um de nós, num grupo que esteja produzindo um quebra-quebra, nós também faremos o quebra-quebra. Não tem como ele provar. Mas ele vai dizer então que num grupo que produz um quebra-quebra ou uma desordem, a chance de cada um dos indivíduos participantes desse grupo participar desse quebra-quebra aumenta consideravelmente. Por que aumenta? Por causa do fenômeno do contágio. Contágio subjetivo.
Para explicar esse contágio subjetivo, o Le Bon vai partir de alguns pressupostos. O primeiro é que quando nós estamos em grupos, nós temos uma relativa ou um relativo estado de anonimato subjetivo. Então não é você, ou por exemplo, o Rafael, pessoa individual que está no grupo. Eu sou mais um do grupo. Então se o grupo começa a fazer alguma coisa, como um quebra-quebra, cada sujeito individual vai atribuir a responsabilidade desse quebra-quebra não para si próprio, mas para o grupo. É como se a lógica fosse mais ou menos a seguinte: ora, não fui eu que atirei a primeira pedra, mas já que atiraram a primeira pedra, alguém deve ter a razão para ter feito isso. Então, eu também posso atirar uma pedra, porque em última instância a responsabilidade não é minha. Então cria-se uma condição de anonimato. Ou eu joguei uma pedra numa determinada vidraça porque alguém falou para eu jogar. E esse alguém que me falou para jogar uma pedra é um líder do grupo, né? É uma pessoa que a gente acha que seja um pouco mais sensato ou tenha razões, e se ele mandou jogar pedra é porque ele tem razão. Então, a responsabilidade não é minha. Eu fiz aquilo que o outro, a quem eu acreditava em determinados fatos, aspectos, eu jogo a pedra porque eu creio nele. Então é como se o grupo criasse ou instaurasse uma esfera de anonimato para as pessoas, sobre as quais elas podem se desresponsabilizar das consequências desses atos. Porque se eu sou anônimo no grupo, a responsabilidade não é minha, é do grupo. Então esse é o primeiro fenômeno subjetivo que o Gustavo Le Bon vai nos esclarecer. E esse anonimato não é um simples anonimato. Quando nós nos desresponsabilizamos e ficamos, vamos dizer assim, à mercê das afetividades do grupo, nós também contagiamos e somos contagiados psicologicamente pelos demais. Os exemplos mais claros disso, gente, são torcidas de futebol, né? É o exemplo mais clássico. Você está lá num jogo de futebol, num evento esportivo, pode ser um intercursos, e se alguém começar a gritar alguma coisa que pode ser ofensiva para um outro grupo, devido ao clima psicológico, ao clima afetivo daquela grupalidade, é como se houvesse uma autorização para todo mundo individualmente repetir aquele grito. Então, por exemplo, se alguém no jogo de futebol, a hora que um goleiro vai bater um tiro de meta e eles gritam bicha, por que eu não vou gritar bicha? Se num determinado jogo alguém faz um determinado ato e a gente chama esse jogador que é afrodescendente de macaco, se todo mundo está chamando ele de macaco, por que eu também não vou chamar? Se eu sou o disparador, por que os outros não vão repetir o meu ato? Então o Gustavo Le Bon vai ser taxativo, ele vai dizer assim, obviamente que na sua origem o ato é individual. Uma pessoa, alguém, vai ter que ser o disparador. Só que o que mais importa aí não é saber por que esse cara sozinho disparou essa ofensa ou esse fenômeno. É por que os outros seguiram e repetiram esse fenômeno. Vamos trazer um pouco mais para o nosso contexto atual, para que isso fique claro. Uso de máscara ou frequentar bares durante a pandemia. Racionalmente, nós sabemos que não usar máscara ou ir para barzinho aos finais de semana, onde outras pessoas não estão usando máscara, aumenta consideravelmente a chance de você pegar coronavírus e transmitir coronavírus, lembrando que isso pode matar os nossos familiares mais idosos ou crianças muito pequenas, mas mesmo sabendo isso cognitivamente, intelectualmente, eu vou para o bar e tiro a máscara, por que eu faço isso? E me exponho a uma situação de risco? Porque outras pessoas estão fazendo isso. E chegando lá, eu vejo que, olha, se todo mundo está sem máscara, bebendo, se divertindo, se pegando, se beijando, o coronavírus não deve ser tão perigoso assim. Né? Isso deve ser um alarde da mídia. Veja, há uma contradição muito importante. Então eu tiro minha máscara e caio na gandaia. O Le Bon vai dizer que existe uma contradição muito grande entre os aspectos cognitivos que nos informam sobre algumas coisas, use máscara, coronavírus mata, ou não xingue o afrodescendente, não xingue, não faça preconceito e discriminação pautado em gênero ou orientação sexual, por exemplo, a esfera cognitiva e a esfera afetiva.
E quem vence essa disputa é a esfera afetiva. Nós somos seres, nós somos animais que, tal como os outros animais, temos uma parte do nosso aparelho psíquico, e é a maior parte do aparelho psíquico, com um funcionamento inconsciente que determina as nossas ações mediante as nossas sensações e sentimentos no mundo. Então é muito mais provável, se alguém vira para você e te xinga, você responder xingando sem pensar, do que você parar e falar assim, não, pera um pouco, deixa eu considerar tudo que pode estar em jogo antes de eu emitir uma resposta. Nós somos tocados por elementos afetivos e somos contagiados por elementos afetivos. E isso não quer dizer, segundo o Le Bon, e o Le Bon está falando essas coisas, gente, muito antes do Freud. O que o Le Bon está dizendo é que esses elementos não são incompatíveis e não se trata da esfera da esquizofrenia. Isso é a esfera do próprio ser humano. Nós somos seres afetivos, que somos contagiados por elementos afetivos, mais do que por elementos cognitivos, e nós somos sugestionáveis por esses elementos, mais do que os elementos cognitivos. É por isso que essas campanhas, que apesar de importantes, não são tão contundentes, como, por exemplo, ficar horas e horas assistindo documentários falando da importância de usar máscara contra o coronavírus, isso é menos importante ou tem menos impacto do que você mostrar pessoas entubadas e morrendo de coronavírus. As imagens que remetem a conteúdos afetivos, elas são mais efetivas para nos contagiar e para nos sugestionar do que elementos cognitivos. Vocês entendem essa relação? É muito mais fácil convencer alguém por um afeto, pelo amor ou pelo medo, do que por elementos racionais. Esse é um dos primeiros e fundamentais ensinamentos do Gustave Le Bon. O que vale para afetar as massas e as coletividades são elementos que as massas e os sujeitos não controlam, que são os afetos. E para o Gustave Le Bon, quanto maior o tamanho da massa, maior a possibilidade de contágio, de sugestionabilidade de cada sujeito particular. Vocês já passaram por isso, né? Quem aqui já não fez ou não conhece alguém que, por exemplo, numa balada universitária, fez uma coisa que dizia racionalmente ser totalmente contra? Seja, por exemplo, beber álcool, fumar drogas, dançar em cima da mesa, rebolar de determinada forma. Os grupos nos sugestionam porque os elementos afetivos são mais fortes do que os elementos cognitivos. Então, por exemplo, eu sei que sertanejo universitário é uma música de péssimo gosto, patética, que cria, vamos dizer assim, misoginia e discriminações de gênero terrível, não me acrescenta nada do ponto de vista melódico ou da harmonia musical, mas se eu tiver uma festa e todo mundo estiver dançando sertanejo universitário, eu vou ser o chato que vou ficar lá, né, no canto, com um bico desse tamanho. Então talvez valha a pena eu ceder um pouco nesse momento para interagir com os outros, do que ser o chato do grupo. Porque o grupo, o que vai fazer com o chato? Vai apontar o dedo e falar chato, 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 ou vai excluir esse sujeito. Então é melhor, mesmo eu não curtindo muito sertanejo universitário, pelo menos ficar balançando ali um pouquinho, tomando a minha cerveja e participar desse momento de interação. Vocês entendem que esse participar do momento da interação não é só uma escolha individual, mas é uma pressão do grupo. Você não vai participar, você não vai dançar, você não vai beber, você não vai injetar cocaína, você não vai chamar o cara de preto, você também não vai bater. Olha, nós estamos aqui com uma mulher bêbada, pelada, né? O fulano já trepou com ela, você não vai trepar? Não vai dar nada, né? Essa é a lógica do Robinho, né? E de tantos violadores sexuais. Então, se todo mundo está fazendo uma coisa, talvez não seja tão ruim eu também fazer uma coisinha para participar desse grupo. É essa lógica que o Gustave Le Bon, eu vou reformular essa frase, é essa lógica que pela primeira vez foi exposta cientificamente por esse cara que chama Gustave Le Bon. E o Gustave Le Bon expôs essas ideias, então quanto maior o grupo, ele vai dar o nome de massa ou multidão, maior a chance da gente ser contagiado, né? Ser influenciado. E influenciado como? Né? Ele vai usar uma expressão que vai ser muito importante dentro do campo da psicologia.
que é um conceito que ele vai criar na psicologia, que é o conceito de identificação. Quando nós estamos em grupo, seja 2 pessoas, 3 pessoas, 400 pessoas, um monte de pessoas, o funcionamento é o mesmo. Ou quando você está interagindo pelo computador com outras pessoas, você também está em grupo, ocorre um mecanismo de identificação subjetiva. E 2 ordens de identificação. A primeira dessa identificação é aquilo que o Gustavo Le Bon vai chamar de identificação vertical. Né? Ou seja, eu acredito em algumas coisas que você também acredita. Mas eu estou vendo essas coisas que eu acredito e você acredita na sua pessoa. Então existe uma identificação vertical com os valores que nós partilhamos e uma identificação horizontal, que é encontrar pessoas que partilham esses valores. Me deixe dar um exemplo que isso vai ficar claro. Vou dar 2 exemplos. Tá? Vou recorrer à imagem do futebol. Identificação vertical. Eu torço para o Corinthians. Por quê? Porque o Corinthians é o melhor time do mundo, tem os melhores jogadores, é o símbolo mais bonito, teve a democracia corintiana, né? Nós, corintianos, somos isso, somos aquilo. Independente do jogador que estiver lá, né? O jogador muda de clube, chega a outro, mas eu continuo sendo corintiano porque eu acredito nos valores desse clube, desse esporte que esse clube representa. Só que isso não é o bastante. A hora que eu saio pra rua e vejo alguém com uma camiseta do Corinthians, eu falo, nossa, você também é corintiano, que legal! Né? A gente acredita na mesma coisa, vamos tomar uma cerveja junto, vamos assistir o jogo junto. Você assistiu o jogo do fim de semana, você viu o desempenho, olha que legal, né? Vamos passar o WhatsApp, vamos começar a manter contato. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma identificação com o clube, com os valores que o clube representa, eu acho esses valores no outro imediato. Vamos dar um outro exemplo. Política. Né? Tem algumas pessoas, eu vou dar um exemplo para vocês verem que essas ordens de identificação, elas não são decididas por espectros políticos. O sujeito pode achar, por exemplo, que o Bolsonaro tem uma proposta... Entenderam, né? O Bolsonaro tem alguma proposta política interessante para a segurança pública. Né? Eu acredito que realmente para resolver a segurança pública no Brasil dar tiro nas pessoas. Não editem esse vídeo, né? Porque vai ficar muito feio para vocês. Isso é uma paródia, obviamente eu não acredito nisso. Mas ele pode acreditar que a única maneira de acabar com a violência pública no Brasil é dar uma arma para cada cidadão e cada um se defende. Porque nós estamos sozinhos nesse mundo. Identificação vertical. Eu me identifico com um valor. Aí eu saio para a rua e vejo um cara com a camiseta da seleção brasileira. Ou com uma camiseta com 17. Aí eu falo, pô, você também votou no Bolsonaro? Né? Você também acredita nisso? Você acredita naquilo? Você acredita naquela outra coisa? Que legal, meu. Vamos fazer um churrasco. Vamos jogar fora a máscara. Né? Vamos tomar ozônio. Né? Vamos tomar cloroquina junto. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma identificação com um valor, identificação vertical, essa verticalidade vai ser representada nas relações horizontais, com o meu outro imediato. Então vejam, independente de ser valores fantásticos como o do Corinthians, ou valores questionáveis e terríveis como o do Bolsonaro, o que está em jogo, segundo Gustavo Le Bon, é o mesmo funcionamento psicológico. Eu me reconheço naqueles valores que são coletivamente organizados e acho no outro a expressão desses valores, o que é um fenômeno grupal. Então onde é que está o indivíduo, onde é que está o grupo? Estão juntos. Só que os valores não são decididos por mim, indivíduo. Os valores estão antes de mim, exteriores a mim, no grupo. Então a minha subjetividade, segundo Gustavo Le Bon, é mais o resultado das influências do grupo do que daquilo que supostamente eu nasço com. E ele vai justificar isso da seguinte maneira. Pensa em uma pessoa que transita entre grupos. Então ele pode, por exemplo, durante a adolescência, gostar de punk rock, e aí ele vai fazer faculdade em Uberaba, e todos os seus amigos gostam de sertanejo universitário, e para não ficar muito sozinho, ele também começa a participar dessa rede de socialização do sertanejo universitário. E por vezes as pessoas mudam
radicalmente. Por quê? Porque ela é fraca? Não. Porque houve uma pressão grupal ou uma interação grupal que fez com que o sujeito se filiasse a um novo grupo. Então vejam que fato interessante. Para o Gustave Le Bon, nós fazemos filiações a grupos que já existem. O Gustave Le Bon vai formalizar essa série de proposições num livro que ele vai publicar em 1895, que chama La Psychologie des Foules, cuja tradução para o português é a psicologia das massas ou a psicologia das multidões. Só que esse título em francês, né, La Psychologie des Foules, tem uma pegadinha que não encontra equivalente para o português, mas que o Gustave Le Bon colocou de propósito. Foule, em francês, significa multidão, mas também significa loucos. Então o que o Gustave Le Bon está querendo dizer é que os grupos, ou as massas, ou as multidões, podem, de certa forma, enlouquecer. Enlouquecer em que sentido? Tirar da suposta normalidade os sujeitos. Vamos deixar isso claro. Não é que a gente vai ficar louco com toda a carga semântica que essa palavra tem. Mas quer dizer o seguinte: você que sozinho era um indivíduo que era corretinho, bonitinho, honesto, que acreditava em determinadas coisas, num determinado grupo, você pode ser disruptivo, fazer tudo ao contrário do que você faria se estivesse individualmente, se fosse um sujeito individual. Então é como se o grupo realmente, pela contágio e pela sugestionabilidade, ele fizesse os sujeitos saírem da sua ordem, saírem do seu normal e produzirem fatos que podem ser questionados do ponto de vista da ordem social. Então, por exemplo, você que diz que nunca participaria de um quebra-quebra, talvez uma manifestação política participe de um quebra-quebra. Quebre as coisas. Talvez você que diz que é super a favor do direito das mulheres, se você estiver num grupinho e tiver uma mulher bêbada ali e as pessoas começarem a abusar, talvez você também abuse dessa mulher. Então, talvez você seja disruptivo. O que o Gustave Le Bon está nos dizendo, em último caso, é que os fenômenos de contágio, sugestão, identificação e disrupção, eles são próprios, eles são típicos da subjetividade. O que leva ao psicólogo social ou ao sociólogo a uma postura política. Como assim uma postura política? O papel, então, do psicólogo social para Gustave Le Bon é saber identificar quais são os valores que permeiam os grupos e as possibilidades de comportamentos que esses valores podem conduzir. Então, por exemplo, grupos homofóbicos podem levar a comportamentos homofóbicos, grupos religiosos podem levar a comportamentos de proteção do ponto de vista da sexualidade, e por aí vai. Então, se nós compreendermos quais são os valores e os líderes que representam esses ideais em cada grupo, nós podemos intervir. Imaginem o seguinte, o que o Le Bon está falando? Por exemplo, um grupo Black Bloc, né, que pode produzir quebra-quebra social, o que é melhor? É melhor a polícia esperar esses Black Blocs se juntarem e entrar em confronto aberto? Ou será que é melhor a gente descobrir quem são os líderes desses grupos e tentar desmobilizar o líder? Ou será que é melhor a gente descobrir quais são os valores desse grupo para fazer uma contra-inteligência e desmobilizar esse grupo? É aí que o Le Bon vai fazer a política da sua proposta. E creiam que essas falas do Le Bon são muito importantes pelo seguinte: a polícia militar do Brasil e de muitos países, né, quase todos os países, usam nos seus manuais de conduta os livros que o Le Bon escreveu. Ele escreveu vários, porque ele investiga fenômenos grupais de massa. Mais que os nossos propósitos aqui da disciplina, o importante é que vocês guardem o seguinte: a proposta de formação de subjetividade do Gustave Le Bon é a que a nossa subjetividade, apesar de termos traços inatos, ela vai ser modalizada pelos aspectos externos, pelos grupos, que antecedem e decidem pelo sujeito. Certo? Disso resulta o seguinte: como então a gente pode intervir nos fenômenos grupais?
a pessoa que vai desenvolver, ou a pessoa que vai investigar essa questão de como intervir nos grupos para fazer com que esses grupos respondam a determinadas exigências sociais, não foi Gustave Le Bon, foi o Émile Durkheim, que é um sociólogo. Émile Durkheim nasceu em 1858 e morre em 17, portanto é contemporâneo do Le Bon, francês também. E o Émile Durkheim vai escrever um livro muito importante, 2 livros, né? O primeiro é As Regras do Método Sociológico, que é quando ele eleva a disciplina de sociologia ao campo da ciência, mas o que nos importa é um livro publicado em 1912 que se chama As Formas Elementares da Vida Religiosa. E apesar de estudar religiões de tradições da Polinésia Francesa, da Melanésia e de algumas tribos africanas, a preocupação do Durkheim nesse livro é fazer a seguinte pergunta: o que é uma sociedade? Mais do que o que é um grupo, o que é uma sociedade? Uma sociedade é a pura junção de pessoas. Pensa em Israel, né? Israel você tem judeus, você tem palestino, e eles estão quebrando pau a todo momento. Então, simplesmente você juntar pessoas faz dela uma sociedade. Uma sociedade é a partilha do espaço físico. Pensem, por exemplo, no Brasil. O Brasil é um país de dimensões continentais, que vocês têm, por exemplo, culturas caipiras, culturas sulistas, culturas nordestinas, culturas amazônicas, culturas pantaneiras e por aí vai. Então, são as fronteiras que definem uma sociedade. Uma sociedade é definida pela presença física dos indivíduos no mesmo espaço? Não. Por quê? Pensem nos fenômenos das redes sociais. Apesar de Durkheim não ter investigado isso, porque não existia computador na época dele, nem internet. Mas pensem, vocês às vezes podem achar pessoas com as quais você se identifica mais, que moram em outros países ou em outras cidades que vocês nunca vão ver pessoalmente, do que com os seus próprios familiares. Então é a presença física, é a partir da residência, o que define uma sociedade. E o Durkheim vai ser taxativo. Ele vai falar o que define uma sociedade é um sentimento de pertencimento a essa sociedade. É um fato individual. Eu me sinto pertencente, subjetivamente, a um determinado grupo. Portanto, faço parte dessa sociedade. Eu não me sinto pertencente, portanto, não faço parte. Apesar de ser uma aferição individual de um sentimento de pertencimento, os símbolos que ocasionam o meu pertencimento não são decididos por mim. São decididos pela coletividade, sem que a coletividade saiba disso também. Como assim? Ora, vamos pensar o seguinte, vamos dar um outro exemplo. Um sujeito, vamos pegar o exemplo do punk que vai para Uberaba, né? Ele mora numa determinada cidade, ele gosta de um punk rock, ele se veste de punk rock, ele tem piercing no nariz, tem moicano, bota com pregos, frequenta os bares dos punks, aí ele muda de cidade e ele chega naquela cidade e, no caso A, ele não se sente representado. Ele vai falar assim, mas eu não acredito em nada que vocês estão falando, eu não gosto da música de vocês, eu não quero participar do seu grupo, eu não me sinto pertencente a esse grupo, a essa sociedade. Eu me sinto pertencente ao meu grupo lá da minha cidade. Mas quem que disse que para ser punk você tem que ter um moicano, você tem que ter um piercing, você tem que ter uma tatuagem, você tem que ter uma bota de couro, você tem que escutar determinadas músicas? Não foi o sujeito individual, foi um grupo. E aí se, por exemplo, no cenário B, ele chega lá na outra cidade e fala, realmente, punk rock é legal, mas agora eu tô curtindo esse sertanejo universitário, então agora eu vou ter que cortar o meu moicano, comprar uma fivela, aprender a dançar a musiquinha deles, né? E começa a se inteirar naquele grupo. Quem que vai dizer para esse sujeito quais são os símbolos do grupo? O próprio grupo. Que vai falar, nós nos vestimos assim, nós falamos assim, nós acreditamos nisso, nós acreditamos naquilo. Então o Durkheim vai dizer que apesar do sentimento ser aferido pelo sujeito, os valores não são decididos pelo sujeito. Só que o Durkheim não vai usar o nome valor, ele vai usar o nome representação. Se existem representações individuais, existem também representações coletivas, organizadas pelo grupo,
e que independem dos sujeitos para existirem. Como assim independem? Então vamos pegar o punk. Né? O nosso amigo punk está andando ali pela rua, cruza com um grupo de pagodeiros que assassinam o punk. Né? É uma lástima, uma tristeza, um sujeito morreu, mas o movimento punk acabou. Né? Pensem na UFTM. Vocês estão lá na sala de aula da UFTM, né? E aí cai um helicóptero na sala na qual vocês estão e morre a turma 21 da UFTM. Eu acho que vocês são a turma 21. Vai ser uma tragédia, uma tristeza. O único sobrevivente é o professor Rafael, né? Que vai poder relatar essas histórias. Mas o curso de psicologia da UFTM vai acabar por causa disso? Não. Né? A psicologia no Brasil vai acabar por causa disso? Não, ela nunca será a mesma, mas ela não vai acabar. Então o grupo ou os valores do grupo, as representações coletivas, elas independem do sujeito individual para sobreviver. O que leva o Durkheim a afirmar que a sociedade, apesar de estar composta por indivíduos, não necessita de nenhum indivíduo em particular para sobreviver. Se um indivíduo morre, os outros, por partilharem os mesmos conjuntos de representações coletivas, fazem com que essa sociedade continue. Compreenderam o que o Durkheim está dizendo? Que é muito parecido com o que o Le Bon dizia, só que em outros termos. Só que o Durkheim avança no seguinte sentido. Se existem valores, representações coletivas que organizam as vivências grupais, seja para adequar os sujeitos, seja para expulsar os sujeitos, será que a gente não consegue mudar esses valores mediante os nossos interesses? E como? O próprio Durkheim dá a resposta. Qual é o fenômeno de massas da nossa sociedade moderna que atinge todo mundo? Né? 99,9% da população. Qual foi o único lugar que todo mundo que você conhece foi também? A escola e as famílias. Mas mais as escolas do que a família. O Durkheim diz que existem, então, mecanismos de socialização, primeiro socialização primária, família, mas depois socialização secundária, escolas e outros ambientes de convivência, nos quais nós podemos modalizar os valores que são transmitidos aos sujeitos. Gente, prestem atenção, valores, não conteúdos. Quando a gente vai para a escola, segundo o Durkheim, antes mesmo do Foucault, a gente não aprende só matemática, física, química, psicologia social. A gente aprende, por exemplo, a ficar em fila, a respeitar a vez do próximo e a nossa vez, a esperar, a ter que levantar a mão para fazer a pergunta ou para responder, a como se sentar. Né? Você não pode sentar na escola todo caído, você tem que ficar reto, você tem que usar uniforme, você tem que ler o mesmo livro, você tem que fazer as mesmas coisas. Então existem mecanismos coletivos por meio dos quais nós podemos distribuir representações que tendem a causar a padronização nos sujeitos. Para isso que serve a escola. Para isso que deveria servir a escola. Para supostamente nos padronizar. Para a gente sair da escola todos mais ou menos iguais em termos de valores, de conhecimentos e de oportunidades. Mas ela não funciona dessa forma. Mas, teoricamente, essa é a sua função. As representações coletivas, então, por Durkheim, elas operam em todas as sociedades, todas. Não há sociedade na qual não existe representação coletiva, não há sujeito para o qual não exista representação individual modalizada pelas representações coletivas. Só que essas representações podem mudar de sociedade para sociedade, de grupo para tempo histórico para tempo histórico. Então, se a gente olhar, por exemplo, a sociedade dos Nambiquaras, que é uma população indígena do Mato Grosso no Brasil, eles têm determinados valores, muito diferentes dos nossos valores, mas eles têm valores e representações que organizam a vida na aldeia. A gente até pode questionar, putz, isso aqui é muito, sei lá, atrasado, muito degenerado, mas são os valores que organizam a sociedade daqueles índios. Podemos olhar para a sociedade, sei lá, ocidental moderna, nossa. Temos uma série de valores, de representações que organizam a nossa sociedade. E algumas podem ser questionadas.
né? Por exemplo, hoje está muito em voga, com toda a justificativa, o questionamento do valor família. Né? Será que a família tem que ser só heteronormativa, cis-heterossexual? Né? Será que não há outras composições possíveis? Então nós podemos questionar os valores, mas existem valores que servem de referência para determinadas culturas, porque elas estabelecem os modos de interação para esses grupos nessas culturas. E o que o Durkheim vai falar é que esses valores não são estanques. Veja, se a gente comparar culturas, os valores são diferentes, mas numa mesma sociedade ou no mesmo país, nós podemos ter valores diferentes. Você tem o grupo dos homens brancos que acreditam na Santa Família, Deus, Pátria e Propriedade. Você pode ter o movimento LGBTQI+, que vai falar que nós temos que acabar com a família nuclear, burguesa. Né? Então veja, é um regime de convivência. Mas esse regime de convivência não é um regime de convivência pacífico. Né? Não é isso que ocorre. O Bolsonaro não olha para os gays e fala, tudo bem, vocês são gays e fiquem aí. Eles falam, não, nós temos que acabar com você. Então, entre esses grupos que têm representações coletivas distintas, existe um regime de disputa, de briga. Até que um grupo domine o outro para falar, o meu valor vai ser seguido. Então, nós vamos falar dos nossos valores na escola e esperamos que os sujeitos da sociedade tenham esses valores. E se eles não tiverem esses valores, o que a gente faz com essas pessoas? Ressocializa ou expulsa. Vamos dar um exemplo para ficar claro. Nós socializamos as pessoas na nossa comunidade dizendo que valores como, por exemplo, honestidade são importantes. A gente não deve roubar. Né? Todo mundo aprende isso, de certa forma. Pelos caminhos mais diversos possíveis, seja em aula de religião, aula de moral, seja no jogo de futebol, mas esse é um valor que nas brincadeiras das crianças, é um valor que é exaustivamente distribuído. Nós não devemos roubar, devemos ser honestos e verdadeiros com o outro. Aí, e se alguém rouba? Né? E se um adolescente ou um jovem adulto comete um furto, ou uma criança rouba, faz um ato que é considerado ruim, ela é penalizada. Né? Ela leva uma bronca, ela toma um castigo, ou então o sujeito vai preso e lá na cadeia ele vai ter um tempo para refletir e mudar e se ajustar ao que a sociedade quer. Então veja, nós temos mecanismos, sejam eles de punição ou de ressocialização, para que as pessoas voltem e reaprendam as representações coletivas que organizam as interações numa determinada comunidade. Mas além dos mecanismos de socialização ou de ressocialização, pode haver mecanismos de expulsão. Você não cumpriu com as representações que a gente acreditava seriam as melhores para a nossa comunidade, então você vai ser morto. Você vai ser espancado, você vai ter os membros decepados, você vai ser degradado, mandado embora da nossa sociedade. Quando o sujeito seja degradado, seja porque fugiu de uma sociedade, mas quando o sujeito não compactua com as representações coletivas de uma determinada sociedade e sai daquele locus de convivência, isso não significa que ela perde os seus referenciais ou fica fora de representações coletivas. Ela simplesmente passa para um outro grupo com outras representações coletivas. E alguém pode fazer uma pegadinha para mim, dizendo assim, Rafael, mas um sujeito que abandona a sociedade vai viver no topo de uma montanha lá no Tibete. Ele está sozinho. E aí? Sim, ele está sozinho, fisicamente falando. Mas primeiro, ele passou por uma ordem socializatória, então ele tem representações coletivas. Ele pode questionar essas representações. E quando ele está sozinho lá no alto da montanha no Tibete, ele faz parte do grupo das pessoas que fugiram da sociedade e moram solitariamente nas montanhas do Tibete, mesmo que ele recuse isso. Vocês estão mais próximos de uma outra experiência que eu vou relatar, dos adolescentes independentes. Né? Os adolescentes sempre são independentes, não precisam dos pais para nada, e nem dos outros adolescentes para sobreviver, mas eles fazem parte do grupo, mesmo que não queiram, dos adolescentes independentes, que têm determinadas características em comum. Para resumir a história, para o Émile Durkheim, se nós estamos falando de seres humanos, nós estamos falando de sujeitos que individualmente possuem representações individuais, mas que essas representações individuais são resultantes das pressões externas dos grupos, de representações coletivas. Ora,
Basta a gente então descobrir quais são essas representações para organizar os processos sociais. Último e final exemplo. No governo Dilma Rousseff, que começou no governo Lula, tinha um projeto chamado Brasil Sem Homofobia, que é o famoso e pejorativo kit gay. Vamos ensinar para os alunos a importância de respeitar a diversidade de gênero e de sexualidade nas escolas. Porque se eles aprenderem isso na escola, eles vão fazer isso fora da escola. Olha que valor interessante. Governo Michel Temer, governo Bolsonaro. Acabou com esse projeto. Ou seja, isso não é um valor ou uma representação coletiva que a gente acha importante. Qual? O respeito à multiculturalidade e à diversidade sexual de gênero. Então, se a gente conhece quais são as representações coletivas de uma comunidade, de uma sociedade, nós podemos mudá-las e influenciar na constituição subjetiva dos sujeitos. Por fim, o que o Le Bon, o que o Durkheim tem de parecidos? Vocês têm as suas características individualizadas? Frutos da biologia? Tem. Elas servem para alguma coisa? Sim, mas elas só servem porque existe uma cultura, representação coletiva, o Durkheim, grupo ou sugestão, contágio, para o Le Bon, que modaliza a expressão dessas características subjetivas. Então a nossa subjetividade, a nossa psique, a nossa personalidade é o resultado das pressões dos elementos exteriores. Que elementos exteriores? Os grupos, as famílias, a cultura, os amigos, o lazer, a religião, a política, qualquer coisa que vocês possam pensar. Isso não significa que nós somos ocos ou falsos, ou nós somos Maria vai com a outra. Não! Nós somos o resultado da pressão do grupo. É isso o que a tradição francesa quer nos apresentar. A nossa subjetividade é uma subjetividade mais sociológica do que individualística. E essa palavra não existe. Individualista. Nós somos seres sociologicamente, grupalmente, coletivamente formados. Esse é o único jeito de explicar a nossa subjetividade? Não. Nós vamos ver na próxima aula que vai ter uma dimensão totalmente contrária a essa, que é a tradição inglesa e estadunidense. Então, no próximo encontro, na próxima mini-aula, a gente vai falar disso. O importante é que vocês entendam que há um grupo geográfico francês histórico, primeira metade do século, primeiros decênios do século XX, que vai explicar a formação da subjetividade da psicologia humana como coletivamente organizada. O que não significa que os atos individuais devem ser desresponsabilizados, né? Por exemplo, se você é machista, tadinho de você, porque a sua cultura é machista. Não é isso. A questão é, se nós queremos mudar indivíduos machistas, nós não temos que intervir só sobre o indivíduo. Então, por exemplo, um machista que bate numa mulher, ele precisa ser preso, ele precisa responder. Mas isso não é o suficiente, segundo Le Bon e Durkheim. Nós temos que organizar as influências do grupo e as influências da socialização e das representações coletivas para que novos homens não sejam formados subjetivamente como machistas. Entenderam a inversão de prioridades? Não significa excusar e desresponsabilizar o indivíduo, mas significa entender o indivíduo inserido no dispositivo coletivo. É isso que nos forma subjetivamente. Gente, muito obrigado. Quem tiver dúvida, por favor, escreva no nosso chat, mande e-mail. A próxima aula a gente vai pegar um outro contexto histórico e a gente segue conversando sobre psicologia social, que é a tensão entre os aspectos individuais e coletivos na formação da nossa subjetividade.